Salmo 116. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos. Portanto, o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor, na terra dos viventes. Criei, por isso falei. Estive muito aflito. Dizia na minha pressa: todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Nós iremos ministrar a palavra ao meu e ao seu coração sobre o seguinte tema: que darei ao Senhor, que darei ao Senhor. O que nós podemos dar a Deus por tamanha bondade de Deus sobre as nossas vidas? O que podemos dar a Deus? De que maneira podemos ser agradecidos a esse Deus tão poderoso, maravilhoso, que está conosco constantemente? De que maneira podemos ser gratos a esse Deus? O salmista, ele viveu possivelmente uma situação de morte, da qual ele fala e ele narra a sua tristeza e a sua angústia. Ele diz que a angústia do inferno se apoderaram dele. E ele caiu em tribulação e tristeza. Começou a ter um momento muito difícil da sua vida. Possivelmente, alguns teólogos atribuem a autoria desse salmo a um rei chamado Ezequias. E a história do rei Ezequias é uma história muito parecida, de fato, com os Salmos. Porque quando Ezequias tinha 39 anos, a cidade de Jerusalém foi cercada pelos assírios. E os assírios já tinham dominado o reino do norte, as 10 tribos de Israel, e destruída completamente. Então, o rei assírio manda um recado àquele rei de Judá. E ele diz assim: nem Deus pode livrá-lo da minha mão. Se entregue logo. Meus amados, diz a palavra de Deus de forma bem clara, que eles clamaram ao Senhor. Deus mandou um anjo. Não foi uma legião de anjos. Deus mandou um anjo. Devastou o exército inteiro da Assíria. Um anjo. Livrou com tamanho poder e graça. Mas esse mesmo rei, no mesmo ano, ele contraiu uma enfermidade, uma úlcera, tão grave, que ele recebe a visita do profeta Isaías na sua casa. E o profeta Isaías diz assim: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Diz a palavra de Deus que Isaías prega e sai do palácio.
O rei vira para a parede, começa a orar, e antes de Isaías sair da região do palácio, Deus manda Isaías voltar e dizer àquele rei que Deus ouviu a oração, irá acrescentar 15 anos à sua vida. Então, quando nós lemos esse salmo, parece mesmo que de fato ele é o autor desses salmos. Porque ele diz que então invocou o nome do Senhor e o Senhor livrou a sua alma. Ele fala desses salmos como alguém que foi livrado da queda, da morte e das lágrimas. Alguém que entende que a sua vida foi totalmente restaurada pelo Senhor. O Deus que livrou da morte traz consigo uma ideia maravilhosa de uma ressurreição ou um cuidado do qual Deus permanece em dar a vida ao indivíduo. Isso é algo muito espiritual, mas ao mesmo tempo Deus restaura as suas questões emocionais. Quando ele diz das lágrimas dos meus olhos, traz consigo uma ideia que Deus agiu nas suas emoções. Emoções essas que são tratadas no texto. Angústia de um inferno se apoderaram de mim e caí em tribulação e tristeza. Ou seja, ele está diante de um Deus que ouve a oração, do Deus que restaura a sua vida, livra a sua vida da morte, mas um Deus que restaura as suas emoções. É claro que o texto vai dizer que Deus livrasse da queda os meus pés. E aí traz consigo uma ideia moral. Deus não permitiu moralmente que esse homem fosse envergonhado. É claro que quando nós nos deparamos com esses salmos, nós entendemos que ele é um cântico de gratidão a Deus. Mas é um cântico individual. É um cântico de alguém que experimentou da graça, do favor de Deus, do poder, da restauração, do livramento, de um Deus que se revela de forma soberana sobre as aflições e livra e liberta o ser humano. E por isso, uma pergunta central ecoa: que darei ao Senhor? O que darei a esse Deus, já que eu não mereço nada? Como expressar a gratidão a Cristo se eu não mereço nada dele? Sabe, irmãos, eu contei a história do George, porque alguém que Deus preserva a vida quando tudo e todos diz que não vai viver, e se viver vai ser ruim, é porque isso faz lembrar o que o salmista vivia. Isto faz lembrar essa frase, que darei ao Senhor, que é parte de um verso. Mas quando nós olhamos para a nossa vida e sabemos o quanto Deus agiu de forma poderosa em cada um aqui, nós deveríamos então, porque a história desses salmos também é a nossa história, nós deveríamos então encher os nossos lábios de louvor, de adoração e bendizermos ao Senhor pela bondade do Senhor. Porque é a nossa história? Porque Deus livraste da morte a nossa alma. A nossa alma estava totalmente sem vida. Nós éramos distantes de Deus, mortos em nossos delitos e pecados, e em Cristo nós recebemos a vida. Todos nós tivemos no passado, antes de conhecer a Cristo, momentos felizes, mas não encontrava a felicidade. Nós não conhecemos a felicidade. Nós tínhamos momentos felizes, mas não conhecíamos a felicidade. Com certeza, a lágrima,
a indagação existencial na nossa mente e no coração era algo muito forte. Algumas vezes a lágrima rolava, talvez na cama, ao deitar, ao pensar sobre a vida e como deveria ser a vida. Talvez você chorou muitas vezes, olhando a futilidade que era a sua vida. Deus livraste você. Deus, Ele trabalha nas suas emoções, restaurando todas as esferas da sua vida. É claro que nós sabemos que onde nós estaríamos se Deus não tivesse nos alcançado? Onde estaríamos hoje? Você sabe onde você estaria hoje? Se Deus não tivesse te alcançado? Quando eu olho para a minha vida e olho para os meus amigos conterrâneos, alguns já não vivem mais. Eu estou dizendo amigos seculares do mundo, dos quais eu cresci, joguei bola, brinquei nas ruas da cidade distância. Eu encontro alguns quando eu vou de férias. E eu tenho amigos drogados, tanto por álcool, como por maconha, como cocaína. Amigos que de infância estudaram comigo, era gente boa. Outros não chegaram nem a 18 anos. Eu perdi em cerca, mais ou menos, de 5 a 6 amigos antes de completarem 18 anos. Onde você estaria se Cristo não te alcançasse? Outros, eu tenho, entre aqueles colegas, eu tenho alguns que têm 3 casamentos. Já tiveram. Onde você estaria? Então, quando você olha para a sua história, talvez você não estaria nem vivo se a graça de Deus não te alcançasse. Não é? Aqui é certeza. Você não estaria aqui de jeito nenhum. Mas talvez você não estaria nem vivo. Talvez nesse momento, nessa hora, em um domingo, você estaria alcoolizado. Sabe, irmãos, diante de tamanha bondade do Senhor que nos alcançou, nós, apesar que o salmista também não tem uma resposta exata, nós deveríamos responder ao Senhor: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? O que eu vou dar a esse Deus que tem sido bondoso para com a minha vida? Sabe, nada pode pagar, ou não existe nada que eu possa fazer que venha substituir a graça de Deus na minha vida, porque Deus me abençoou e te abençoou sem merecimento nenhum por parte nossa. Veja de onde Deus te tirou. Sabe, irmãos, que darei ao Senhor. O salmista, ele declara as coisas que Deus fez na sua vida, mas ele entende que ele deve ser grato. Sabe por quê? Porque ele é liberto. A gratidão do libertado, ela precisa ser expressa. E no verso 1 ao verso 9, ele declara a gratidão pelos quais, os motivos pelos quais, do verso 3 em diante, Deus o abençoou. O salmista, no verso 1, ele diz assim: amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Eu sou grato a esse Deus que ouviu a minha voz.
Eu sou grato a esse Deus, no verso 2, porque se inclinou para mim os seus ouvidos, eu invocá-lo-ei enquanto eu viver. Eu sou grato a esse Deus, que não só ouve, mas Ele se inclina para ouvir a minha prece, o meu pedido, para ver a minha situação. Ele vem ao meu encontro, Ele me abençoa, Ele me liberta. E Ele diz de que Deus o libertou. E no verso 3 Ele diz que Deus o libertou da morte, da angústia e da tribulação e tristeza. No verso 4, ele diz, olha, quando eu vivi assim, nesse jeito, laços de morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim, e eu caí em tribulação e tristeza. Então, verso 4, eu invoquei o nome do Senhor, e o Senhor livra-me a alma. Sabe, ele entende que Deus é um Deus que o livra, que o abençoa de forma clara. A gratidão do libertado é porque Deus se revela a ele como ele é. Deus se revela a esse homem, Deus se revela como justo, misericordioso e compassivo, segundo diz os versos 5 e 6. Deus se revela a ele nessa tríplice expressão do caráter de Deus. Deus é justo, misericordioso e compassivo. E esse Deus que age dessa forma, Ele expressa um livramento total. Ele livra a minha alma, livra os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda, segundo diz o verso 8. O resultado de tamanha bondade de Deus para com a minha vida é que eu irei andar na presença do Senhor todos os dias da minha vida, diz o verso 9. Ou seja, a ideia aqui do salmista nasce de um Deus que se revela, de um Deus que o livra da morte, do pecado, do desespero, da ruína, do Deus que abençoa a sua vida. O salmista entende a sua angústia espiritual. Mas será se nós entendemos que sem Cristo estamos presos pelos laços da morte, e o único que pode nos salvar é Jesus Cristo, e precisamos clamar a esse Deus que pode nos libertar do inferno? Será se eu e você podemos compreender que o nosso Deus é um Deus que se entregou por nós para que nele pudéssemos ter vida e vida em abundância? Será se nós entendemos que sem Cristo nós éramos como um navio em um alto mar, onde estava chovendo muito e a noite estava muito escura e não se enxergava nada, e o barco era varrido de um lado para o outro, sem rumo, sem direção? Assim eram as nossas vidas. E por mais que você se esforçasse para melhorar, para alcançar, para mudar, para ser abençoado, nada que você fazia podia te abençoar. Mas esse barco, de repente, ele enxerga um farol brilhando, que dá um senso de direção à costa. Mas mais do que isso, um grande navio vem ao seu encontro. Foi o que Cristo fez por nós. Quando estávamos sem rumos, sem direção nenhuma, a luz de Cristo brilhou em nossas vidas. Ele veio ao nosso encontro. Ele veio nos salvar.
Ele veio nos perdoar, nos remir, nos libertar de tudo aquilo que aprisionava as nossas vidas. A gratidão do libertado é expressa de uma forma tão maravilhosa, porque entende que Deus é muito bom e que tudo que Ele é depende da bondade, da direção, da provisão e do cuidado de Deus. Que darei ao Senhor? Que darei ao Senhor? E parece que não há uma resposta exata, mas o salmista, ele declara algumas coisas. E entre elas, ele fala: eu vou dar minha fidelidade. Eu vou ser fiel a Deus. Ou eu vou expressar em resposta à fidelidade de Deus, a minha fidelidade. E quando nós deparamos com esse segundo ponto, nós paramos e vemos que esse segundo ponto é dos versos 10 a 14, onde ele diz: eu cria, ainda que disse estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O verso 13, ele diz assim: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. E o 14, ele diz: cumprireis os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. Sabe o que ele diz? Eu vou celebrar. Naquele contexto, o cálice da salvação não é igual nós entendemos hoje, tá? O cálice da salvação é como se fosse uma celebração onde o salmista enche um cálice de vinho e ele brinda a salvação. Ele agradece com festa a salvação. É como se fosse hoje alguém na nossa cultura. É como se fosse alguém compra de manhã me disseram que cara é o Chandon, viu? Compra um Chandon, uma champanhe, não uma cidra, estoura. E naquele Chandon ele enche as taças e vai brindar a salvação. Festejando. Deus me salvou, vem celebrar comigo. Parece muito com a ideia do final do ano, né? Onde o povo enche as taças e brindam. Essa é a expressão cultural do texto. Quando ele diz: o que darei ao Senhor por todos os benefícios, ele diz: eu vou celebrar a salvação operada por Deus na nossa vida. É claro que no nosso contexto essa ideia é muito mais ampla. O cálice da salvação vai falar sobre algo muito maior em relação à ideia da ceia, a salvação operada em Cristo, através de Cristo em nossa vida. E diante desse Deus maravilhoso que nos salvou, nos libertou, esse Deus que nós amamos, nós somos filhos dele, nós estamos ligados a ele e nós celebramos a vida nele através da ceia. O salmista também, ele vai dizer uma outra realidade, o que ele vai dar ao Senhor, a questão de fidelidade. Ele diz: eu vou invocar o nome do Senhor enquanto eu viver. E é interessante que o texto diz que ele vai invocar o nome do Senhor, mas em outros versos ele diz que ele invocará o nome do Senhor na terra dos viventes, que traz consigo uma ideia de testemunho público do que Deus fez, não só entre o povo de Deus, mas em quem não conhece a Deus. Para quem não conhece a Deus, venha a conhecer o Deus Todo-Poderoso. Ele diz: eu vou invocar o nome do Senhor
na terra dos viventes. Eu vou testemunhar a respeito do poder, da grandeza, da bondade, do domínio, da soberania desse Deus diante de todas as pessoas. Ele responde em fidelidade a Deus quando ele diz assim: eu cumprirei os meus votos ao Senhor. Tudo que eu prometer a Deus, eu irei cumprir. Como nós temos dificuldade em cumprir tudo que prometemos. Mas o salmista diz: eu irei cumprir tudo que eu prometi. Todos os meus votos a Deus serão cumpridos. Sabe, todos nós entendemos e compreendemos que celebramos a vitória, a salvação, a libertação, que somos filhos de Deus e tomamos hoje o cálice da salvação. Todos nós temos consciência de testemunharmos a respeito de Cristo aqui, ali e acolá, e em Cristo, e fazer o nome de Cristo conhecido. Mas é necessário que todos nós possamos cumprir os nossos votos ao Senhor. E como somos falhos nisso? Em cumprir votos. Então nós deveríamos, nos momentos de fraqueza, dizer: Senhor, sustenta a minha fé em meio à soberania, o Senhor que governa, em meio a situações difíceis das quais nós vivemos e passamos, eu irei responder em fidelidade. Eu vou cumprir os meus votos. Sabe, no momento do batismo nós fazemos alguns votos. E pelo menos um dos que eu faço vocês fazerem é: eu prometo diante de Deus e dessa igreja honrar a Deus com meus dízimos, ofertas e com meu trabalho, o meu serviço. Quanta gente esquece disso. Tem gente que esquece até dos votos que faz no casamento. E no casamento os votos aí: eu prometo diante de Deus, dessas testemunhas, continuar amando, respeitando em todos os momentos da vida. E as pessoas se esquecem disso. Quantas pessoas têm quebrado os votos? Que darei ao Senhor por toda a fidelidade dele para comigo? Responder em fidelidade. E hoje, então, eu deveria dizer: Senhor, sustenta a minha vida, me ajuda a cumprir todos os votos, me ajuda a celebrar essa nova aliança que eu tenho com o Senhor, que o Senhor fez comigo. Me ajuda a testemunharmos da tua bondade e do teu amor constantemente. Que darei ao Senhor, eu darei ao Senhor o meu serviço. A consagração do serviço é algo tão maravilhoso e importante para todos os servos de Deus. O verso 15 em diante vai falar algumas verdades, do 15 ao 19. O 15 diz assim: preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, e quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Eu viverei como servo. Sabe, a ideia de viver aqui como servo não é a ideia de ser escravo, mas de alguém que, em gratidão ao que Deus já fez, ele serve a Deus com alegria. É interessante que aqui a ideia também é de continuidade.
Ele diz no verso 16: Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, e quebraste as minhas cadeias. É tu que me libertaste da escravidão, mas agora eu não sou escravo, eu sirvo ao Senhor por gratidão. Ele é servo, filho da serva. Que coisa linda. Eu posso dizer como esse salmista: Senhor, eu sou teu servo, filho da tua serva, e quebraste as minhas cadeias. Sabe por que eu posso dizer isso? Porque eu sou filho de uma serva de Deus, crente, que serve ao Senhor, que expressa uma continuidade familiar, um Deus da aliança familiar, agindo com poder e graça. E por causa que o Senhor quebra as nossas cadeias, nós iremos te servir voluntariamente em amor. E Ele diz que vai oferecer sacrifícios de ações de graça. Que coisa linda. Ele dizer: eu irei servir ao Senhor em todo o momento da minha vida. Servir ao Senhor com meus dons, com os meus talentos. Eu vou servir ao Senhor com tudo que o Senhor me deu, com tudo que eu sou. Eu vou servir ao Senhor. Eu vou servir ao Senhor de forma intelectual. Eu vou servir ao Senhor de forma financeira. Eu vou servir ao Senhor com os dons e talentos. Eu vou servir ao Senhor em qualquer área, para a glória do Senhor, porque eu sou grato ao Senhor. Expressão de gratidão é transformada em serviço. Mas se isso que eu estou falando é verdade, então a igreja tem muita gente ingrata. Se a expressão de gratidão é transformada em serviço, se isso que eu estou falando a vocês é verdade, eu vou repetir mais uma vez: a igreja tem muita gente ingrata. Por quê? Porque não serve mais. Eu já ouvi pessoas idosas dizer assim: eu sei que tudo tem um tempo, mas eu já vi pessoas idosas dizer assim: não vou servir mais não. Deixe para os mais jovens. E essa resposta é uma resposta que não tem nada a ver com a palavra de Deus, viu, irmãos? Porque o Salmo diz assim: na sua velhice serão cheios de seivas e de verdor, para anunciar que o Senhor é bom. Ou seja, só devemos parar de servir ao Senhor quando morrermos. Aí talvez você diz: eu não consigo servir ao Senhor na igreja. Mas você tem netos, bisnetos, dos quais precisam de conselhos, de oração. Você pode interceder pela igreja, pelos ministérios, clamar a Deus que venha abençoar. E isso não é serviço? Se gratidão, de novo eu repetir, é expressado pelo serviço que prestamos a Deus, eu gostaria de te fazer uma pergunta: qual serviço você presta a Deus? Se você faz parte do corpo de Cristo, e todos nós temos dons e talentos naturais, como você serve a Deus com os seus dons? E não adianta colocar desculpa agora nesse momento. Talvez você pensou algumas coisas e vai colocar algumas desculpas diante de Deus. Sabe por quê? Porque esse homem entende que a sua consagração é como um servo que serve em amor. É para servir. Eu sou consagrado para servir.
E servir independe do cargo. Porque há tanto serviço do Senhor para ser feito em todas as áreas da vida. E ele diz assim: eu oferecerei sacrifícios de ações de graças. Porque em contrapartida, já que eu falei dos idosos, nós vivemos uma geração tremendamente ocupada. Desde as crianças. Meu filho, quando era criança, se deparou com a agenda escolar. Seu filho já pegou isso quando criança, pequenininho? E você fica assim: meu Deus, na minha infância não tinha esse negócio de agenda. A criança não tinha tantas coisas para fazer. O pré-adolescente, ele estudava e brincava. O pré-adolescente hoje, ele estuda na escola comum e ele ainda faz um cursinho de informática, de alguma outra coisa. E na adolescência também, um curso profissionalizante. Pum. O jovem geralmente trabalha, estuda. Ou seja, eu sei que o mundo e a vida, ela é estressante. Mas você não tem tido tempo para Deus? Para servir a Deus? Em todo o tempo que Deus te dá, você não serve. Será se realmente ser agradecido? Porque o salmista, ele diz assim: olha, por mais que o serviço seja um sacrifício, esse sacrifício tem de ser de ações de graças ao Senhor. Você tem que servir ao Senhor com alegria. Então, ele diz assim: oferecerei sacrifícios de ações de graça, mesmo que isso me tome algum tempo da minha vida. Eu sou grato ao Senhor. Mais uma vez, ele diz que vai cumprir os seus votos diante de todos, versos 18, na presença de todo o seu povo. Ou seja, ele vai cumprir os votos ao Senhor e testemunhar a respeito da bondade de Deus diante da igreja. E ele finaliza esse texto dizendo: aleluias, ou seja, louvado seja Deus. Todos nós, servos de Deus, devemos oferecer ao nosso Deus a nossa vida, ao nosso serviço, como uma consagração diante de Deus. Meus amados, todos nós fomos comprados por um alto preço, e preço de morte, e devemos oferecer a nossa gratidão a Deus publicamente, pela bondade de Deus manifesta em nossas vidas e em nossos corações. Já concluindo, que darei ao Senhor, ele diz: darei ao Senhor a minha vida como expressão de confiança, confiando no Deus soberano que se revelou a mim em qualquer momento. E todas as vezes que eu passar por tribulação, dificuldades, temores, eu irei continuar confiando. Eu irei recorrer ao Deus que ouve a oração, ao Deus que tem todo o poder para mudar toda e qualquer situação, ao Deus que muda a história. Eu darei a Deus a minha vida como expressão de adoração. Eu serei consagrado a esse Deus. Parece que o salmista compreende plenamente que Deus é soberano sobre tudo, que a sua vida é uma expressão de adoração, não de murmuração, que ele entende que a sua vida é uma vida de consagração ao serviço do Deus Todo-Poderoso. Ele entende de fato o que é culto. A palavra de Deus, quando nos vai ensinar sobre o que é culto, ele diz assim que sacrifícios agradáveis a Deus é um coração quebrantado. Mas ele diz mais, que nós devemos apresentar o nosso corpo
como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O nosso corpo, que é culto, é apresentar o nosso corpo como oferta. Que darei ao Senhor? Darei a minha vida, todo o meu ser, como uma oferta ao Deus Todo-Poderoso. Que lindo entendermos essa realidade. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos encontrar Cristo no Salmo 116. Cristo, que traz luz através do salmista, dizendo que o salmista tomou o cálice da salvação, que nos faz lembrar que nós também tomamos o cálice da salvação, que nós celebramos a bondade de Deus. Sabe por quê? Porque Cristo tomou o cálice da ira de Deus, que era sobre nós. Ele tomou o cálice da ira de Deus para que eu e você tomasse o cálice da salvação e celebrasse a bondade e a salvação de Deus, porque a ira de Deus que ia cair sobre nós caiu sobre Cristo. Ele entrou nas profundezas da morte, para que nele todos nós pudéssemos ter vida. Ele é o servo perfeito e cumpriu todos os votos, para que plenamente nós pudéssemos ser libertos e tivéssemos uma vida de gratidão eterna. Diante de tantas coisas que o salmista fala ao respeito do que ele vai dar ao Senhor, nós aprendemos que nós devemos dar ao Senhor a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Lembre-se, o culto não é só aqui, nessa reunião e nessa Assembleia dos Santos. O culto é constantemente. Então, em todo lugar, eu expressarei a fidelidade de Deus. Em todo lugar, em resposta à bondade de Deus na minha vida. Em todo lugar, eu devo invocar o nome do Senhor. Em todo lugar, aonde eu estiver, eu devo testemunhar do Deus Todo-Poderoso. Em todo lugar, eu entendo que eu estou na presença dEle, então eu ando na presença dEle todo o momento, entendendo que Ele está comigo. Que darei ao Senhor, eu irei viver como servo, eu irei cumprir tudo o que eu prometi, entendendo que tudo que eu tenho e que eu sou, pertence a Deus, e é devolvido a Ele, em louvor, em gratidão e em adoração. Que darei ao Senhor? O que você tem dado ao Senhor? Um coração murmurador? Porque se você expressa isso, você não é adorador. O que você tem dado ao Senhor? Uma indiferença, você não serve, não trabalha, não se dedica ao reino de Deus, você só quer ser servido. Isso não é uma expressão de gratidão. Que você possa, não só no culto de ações de graças, mas em todo momento da sua vida, lembrar-se do que Deus fez através de Cristo e ter o coração agradecido a Ele. Em nome de Jesus. Amém. Amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e o meu clamor, porque inclinou os seus ouvidos para mim. Eu invocarei enquanto viver. Podeis da morte me cercar, angústias do inferno de mim se apoderar. Eu invoquei
Senhor, livra minha